Salve, salve rapaziada! Estamos aqui com mais uma videoaula da Help Info Consultoria Informática. Nessa videoaula, gente, eu vou mostrar aí para vocês como é que a gente consegue montar um servidor load balance utilizando o sistema pfSense, que por sinal é um ótimo sistema firewall. Tá? Essa videoaula vai abordar aí desde a instalação do sistema até a conclusão do load balance. Tá? Eu tenho um diagrama da rede aqui montado. Basicamente é isso aqui, ó. Internet, dois modems, esses dois modems estão roteados, entram no pfSense e o pfSense entrega para sua rede, seja um MikroTik ou uma própria rede aí /24, já o link balanceado, tá? Então vamos lá. Lembrando que é necessário ter uma máquina aí pelo menos com 2 GB de RAM, um HD aí de 40 e as 3 interfaces, né? Uma para cada link e mais a interface de rede que vai para os clientes. Tá, eu já configurei essa máquina aqui para dar o boot pelo CD. A gente vai ligar ela. Vou abrir o console aqui para a gente ver como é que está se comportando a instalação, né? Nesse caso aqui, gente, estou usando o pfSense 2.1.5 por uma questão principalmente de estabilidade, porque a versão 2.2 eu tive alguns problemas com relação a travamento de interface web e o acesso SSH, né? Então, em função disso, eu fiz a opção pelo 2.1.5, que eu já vinha usando há algum tempo, aproximadamente aí uns 2 meses, a máquina ligada, e não me apresentou problemas. Pois aqui no 2.2 aí, em torno de 2 dias de uso, já começou a me dar problema. A instalação dele é bem fácil, é toda automática praticamente, né, como vocês viram ali. Aceita as configurações, ele formata, particiona HD, tudo automático. Uma outra característica forte aí que eu gostei do balance do pfSense é que ele não apresenta problemas com bancos e jogos online, por exemplo, por uma opção que ele tem lá dentro para definir que cada conexão vai sair sempre pelo mesmo gateway que foi originado, né? Bom, ele vai rebootar a máquina aqui agora. Eu vou desligar para tirar o boot pelo CD, né? Forçar o desligamento da máquina. Vou remover o CD aqui para ela não iniciar pelo CD. Ok. Vamos ligar novamente a máquina. O pfSense ele é bom principalmente pelo fato de ser baseado, ter como coração aí do sistema o FreeBSD, né? E o FreeBSD ele é um sistema muito estável. A máquina está iniciando, ele deve subir as interfaces logo, né? Bom, perfeito, subiu. Como a gente pode ver aqui, já tem 3 interfaces, EM0, EM1 e AM2. Ele está perguntando aqui para a gente se a gente deseja montar uma VLAN, né? Se configurar uma VLAN. Eu vou dizer que não, não é o caso da gente. Qual interface física vamos determinar para a interface WAN? Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar a M0, porque na M0 está um cabo de rede conectado de um provedor, tá? Para LAN, o meu cabo de rede que vai para o MikroTik, que poderia ser o teu cabo de rede aí que entrega para a tua rede também, está na M1. Na M2 o outro link de internet. A opcional a gente não tem, simplesmente pressiona Enter. Ele já mostra ali pra gente como é que vai ficar mais ou menos. Aceita as configurações.
Perfeito, já subiu aí o pfSense, já está instalado com uma configuraçãozinha básica aí, né? O que a gente vai fazer agora primeiramente é trocar esse endereço IP da LAN. No nosso caso aqui a gente vai usar um outro endereçamento. Se for o caso aí de vocês terem o mesmo endereço, não tem problema, eu poderia estar deixando esse endereço aí. Tá? Mas aqui a gente vai selecionar a opção 2 para trocar o endereço IP, selecionar a interface de número 2, que é a LAN, e vamos definir um endereço para ele, 50.1 com a máscara 30, no caso aquela barra 30, né, que vai permitir dois endereços de rede. Estou usando a 30 porque ele só vai conversar com o MikroTik, não vai ter outra máquina conversando com o pfSense. Então ele está perguntando se eu quero botar um gateway para LAN. Eu não vou colocar porque já existe uma interface WAN e a gente vai usar o gateway dela, né? Então simplesmente Enter. IPv6 também a gente não vai usar, Enter. Servidor DHCP na LAN também não vamos ter porque vamos trabalhar com IP estático. Aceitar as configurações. E perfeito, já está configurado o nosso endereçamento IP para o pfSense. Então eu vou conectar agora o cabo no meu MikroTik, só que aqui como está virtualizado, né, eu vou editar aqui o MikroTik e vou conectar ele no meu switch virtual. É como se eu estivesse conectando o cabo no pfSense e no MikroTik, né? No caso aqui eu vou conectar no meu balance, que é meu switch virtual, aonde meu pfSense também tem uma placa que está conectada no balance, tá vendo? Perfeito. Agora vamos abrir o MikroTik e setar um endereço IP para o WAN do MikroTik, que é no caso lá onde está conectado no meu switch virtual balance. Tá? Essa WAN ela vai ter um endereço IP de 50.2, porque o pfSense já é o ponto 1. Com a mesma máscara, aplico OK. Criamos uma rota para o pfSense, porque aqui no caso estava com a rota do meu modem, né? Vou colocar aqui o pfSense, porque meu link de internet vai sair por ele agora, no caso no MikroTik, tá? Vamos testar aqui e ver se ele já tem comunicação com o pfSense. Já tem comunicação. A gente agora vai abrir a interface web do pfSense para realizar as configurações de load balance e as configurações iniciais. Ele até já carregou a internet porque o pfSense pegou o endereçamento lá na WAN por DHCP. Já está até funcionando a internet. Aqui a gente digita o IP do pfSense. Por padrão é porta 80. Não precisa definir a porta porque ele já assume, né? Usuário admin. Senha padrão após a instalação é pfSense. Avançar. Avançar. Vamos colocar os DNS. Aqui a gente necessita colocar um DNS público, porque como vai trabalhar com balanceamento de carga, caso um DNS de um provedor caia, por exemplo, o link caiu, o link da Oi ou o link de uma outra prestadora e estiver usando aquele DNS, consequentemente você vai ficar sem internet. Então a gente coloca um DNS aqui público, porque se não sair por um link, vai sair pelo outro. A time zone a gente vai setar um horário correto para a região, né? No caso aqui América São Paulo. Ali no servidor NTP eu costumo usar o servidor NTP do NTP-BR. Por quê? Porque ele vai ajeitar a hora do pfSense de forma que os relatórios, se for o caso, os gráficos, tudo aquilo que for pertinente à hora e data, vai aparecer com o horário correto, né? Não vai vir com aquela defasagem de hora, de 3 horas, 6 horas, enfim. Bom, o endereço IP da WAN nós vamos colocar como endereço estático e vamos definir um endereço para a rede do meu modem. No caso, o modem para essa interface é 200.1, então vou colocar aqui como o
o endereço do pfSense 200.2 com a máscara /24. Eu não vou colocar o gateway agora, porque se eu colocar agora ele já vai criar um gateway com o nome padrão do pfSense e lá na frente eu pretendo mudar esse nome para facilitar a identificação. Então eu vou criar ele manualmente depois. Aqui a gente tem que desmarcar essa opção quando se trabalha com modem roteado. Por quê? Porque ele bloqueia endereços privados. Se fosse uma interface onde recebesse o IP real, um IP público no caso, né, poderia marcar isso aqui. Mas no caso, como o modem está roteado, ele vai bloquear o tráfego do meu modem. Então eu tenho que desmarcar essa opção. Avançar. O endereço IP do pfSense já está configurado, que a gente configurou lá via console. Só avançar e definir uma senha para o sistema. Essa senha que a gente vai usar para entrar na interface web e para acessar por SSH com o root. Clicamos em Reload. Ok. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é alterar o nome dessas interfaces, né? Até por uma questão de identificação. Vamos colocar aqui como, no meu caso, esse é o link da Oi. Estou colocando como One Oi. E vamos adicionar um gateway para essa interface. Ele aqui no caso, eu posso marcar como gateway padrão. Como só existe ele, ele vai ser o padrão mesmo. Tá? Vou botar aqui como GW Oi. Boto o IP do meu modem da Oi. E uma descrição que pode ser a mesma do nome. Salvo e salvo. Aplico. Só um detalhe, gente, esse IPv6 aqui a gente não trabalha, então pode desligar ele na interface. Tá? Salva e aplica novamente. A lógica para o load balance vai ser a mesma. Se você quiser aqui, por exemplo, usa o modem bridge, basta colocar aqui descagem PPPoE e fornecer os dados de acesso aí para o seu provedor. Tá, vamos verificar aqui em route se essa rota foi criada de fato. Já encontra-se lá, certo? Então a interface aqui 1 a gente já nomeou. Vamos nomear do nosso segundo provedor. Ela por padrão vem desativada, que é aquela interface opcional. A gente vai definir um nome para ela. IP estático. E vamos colocar um endereçamento para ela. No meu caso, o meu router aqui é 1.100. Então eu estou colocando o endereço dentro da mesma rede, 1.2. Vou adicionar e quero que este gateway seja o padrão e não o da Oi. Ok? Isso aí fica a critério de vocês, qual que vocês vão determinar como padrão. Vou colocar um nome para ele. E o endereço do meu modem. Salvo o gateway, já aparece aqui. Marco somente essa segunda opção. Como ele encontra-se roteado também, não marque essa opção, senão ele vai bloquear o tráfego do seu modem. Salvar e aplicar. Então já temos aqui as interfaces renomeadas com os seus devidos gateways configurados. Sendo que a gente vai mudar algumas coisinhas aqui na questão de monitoramento dos gateways, porque ele está monitorando pelo IP do modem. Então pode ser que a internet caia, ele vai continuar pingando em cima desse IP e vai pensar que ainda existe internet, quando de fato não tem. Então o que a gente faz aqui? A gente vai pegar um IP público e vai definir como IP alternativo aqui para monitoramento. No caso, estou usando o IP do DNS do Google. Tá? O peso desse link, aqui a gente pode trabalhar com pesos diferentes. Se fosse o caso de vocês terem aí um link de 15 megas e um outro de 10, poderia simplesmente botar aqui, por exemplo, 3 conexões para um link e 2 para o outro.
seguindo aquelas regrinhas de cálculo lá do MikroTik para balanceamento de carga. Mas no caso aqui, como o meu link ADSL ele varia muito, eu sempre trabalho com pesos iguais. Então vou deixar um para os dois. Vou definir aqui em down que 5 segundos é o tempo para ele alarmar o pfSense em questão de queda, ou seja, ele vai remover esse link da rota do pfSense, de forma que você continue a navegar pelo outro sem maiores problemas. Tá? Então, já alterei um, vou alterar o outro, não preciso aplicar agora. Vou colocar aqui, por exemplo, outro DNS do Google. A lógica é a mesma, 5 segundos também, e salvo. Aplico. E pronto, então nossos gateways já estão aqui na tabela de roteamento, já existe um IP para monitoramento, e agora a gente vai de fato fazer o load balance. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente vem em grupos, adiciona, define um nome para esse grupo e marca Tier 1 nos dois. Esse Trigger Level, ele na verdade ele vai acompanhar dentro desse grupo o link por perda de pacote ou alta latência. Caso um desses links apresente uma coisa ou outra, ele simplesmente exclui o link do grupo. É como se fosse um failover, né? Para que você de repente não esteja direcionando conexão para um link que está inoperante. Vamos salvar. O grupo está montado lá com os dois links. Se você tivesse 3 links, poderia fazer a mesma lógica, né? Marcar tier 1 para todos e definir lá no monitoramento, seguiria a mesma lógica. Tá? Então o grupo está criado. A gente agora vai definir no nosso firewall que nossa rede vai usar esse grupo para a saída de internet. A gente faz isso aqui em firewall, hosts, LAN, e edita essa regra aqui de IPv4 LANnet, tá? Onde está aqui para qualquer gateway, a gente vai editar e lá em gateway a gente vai marcar LB, ok? Então o load balance já está funcionando, de fato ele já está funcionando. Eu vou até tentar fazer um teste aqui. Olha lá, ele já está batendo. Eu tenho no caso um link de 10 e outro de 15. Ele está batendo 18, deve ser porque tem gente navegando na rede, mas ele de fato já está funcionando. Só que ele precisa de alguns ajustes para que não ocorra problemas com bancos e sites de jogos online, esse tipo de coisa, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Existem duas formas, tá? Eu prefiro trabalhar com a primeira forma e existe uma segunda forma também. A primeira forma seria isso aqui, ó. Em System Advanced, nessa aba de miscelânea aqui, né? A gente tem essa opçãozinha do Load Balance, tá? Essa Use Stick Connection, ele na verdade quando você marca isso aqui, ele define que a conexão que foi originada por um link, ele vai terminar por aquele mesmo link. Ela vai terminar por aquele mesmo link. Então, quando você marca isso aí, ele agarra, na verdade, aquelas conexões e não deixa que saia por outro link. Tá? Esperando que aquele tempo lá na tabela de conexões ela expire para ser gerada uma nova conexão. Então, em partes, não vai te trazer problemas com relação ao acesso, mas às vezes ele subutiliza o link, porque ele fica sempre preso àquele determinado link enquanto aquele tempo de expiração não terminar. Tá? Eu prefiro trabalhar assim porque o objetivo, na verdade, é manter a disponibilidade do serviço e não somente economizar link, né? Então, se a gente tem um serviço rodando perfeito, sem dar problemas, e ainda tem um failover, para mim eu acho que já é mais do que interessante. Não tem a necessidade de a gente ficar forçando e criando regras em firewall, aquele tipo de coisa. Mas para quem prefere ficar adicionando sites em lista de firewall para passar por fora do balance, também fica a critério, né?
Então eu marco somente essa opção. Agora, no caso da troca de gateway padrão, isso também é importante marcar, porque caso aquele nosso gateway padrão, que no caso eu defini como mudar prestadora 2, se ele cair, o pfSense ele necessita de um gateway padrão para funcionar. Então ele vai trocar o gateway, vai colocar aquele primeiro como padrão. Então por isso eu marco essa opção. Só salvar, ele já vai reiniciar o serviço de load balance e seu balance está pronto. Basicamente é isso, pessoal. Tá? Existe aqui uma dashboard onde a gente consegue adicionar um painel de tráfego, né? Para a gente acompanhar. Eu adicionei e salvo aqui primeiro, tá? E aumento aqui o painel, clico em configurações e defino o tempo para 1 segundo de atualização do gráfico. Esse painel é interessante que você consegue acompanhar em tempo real como é que está o consumo aí do seu link, né? Aqui ó, o OneWest está com 4 MB, por enquanto na Oi não tem ninguém, mas se tiver alguém aí navegando, por exemplo, se eu abrir, vamos supor que eu abra aqui o YouTube, vamos clicar em algum vídeo. Isso é porque aquele stick connection está ligado, então ele está jogando para o link que está até livre, né? Esse link de 10 megas com 3 megas ainda sobra 7. Mas conforme, ó, aqui já deu um pico de 2, ó, e ele vai dando esses picos, conforme vai olhar tão lindo, aumentando a quantidade de usuários do link, ele simplesmente ele vai distribuindo para o outro, né? Que a gente pode colocar aqui também nessa dashboard, que eu recomendo aí para vocês que trabalham com load balance, é a informação de gateways, se ele está online ou não, tá? Ele fica aqui, ó. A gente pode arrastar esse painel e colocar aqui e salvar. Dessa forma você tem um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo aqui com seus links, se tá tendo perda de pacote, qual é o tempo médio de ping, né? E um acompanhamento de tráfego também. Então, pessoal, é isso, basicamente é isso, tá? A segunda forma que eu não passei, eu já ia esquecendo, a segunda forma seria, na verdade, não marcar aquela opção lá em Advanced, desmarcar essa opção, tá? E forçar aqui em Firewall Rules que um determinado protocolo, porta, se for o caso, né, saia por um determinado gateway. Eu posso, por exemplo, aqui, ó, determinar que meu protocolo TCP em HTTPS vai sair pelo link da Oi. Como? Eu venho aqui em Gateway e defino GWOI. Ok? Só que aí no caso ele veio aqui em último. Tá? Então, como aqui a ordem dos fatores altera o produto no firewall, né, a gente precisa marcar essa regrinha e colocar aqui, ó, tá vendo a linha vermelha? Acima do LB, ó. E salvo aqui. Ok? Observem que meu YouTube está em HTTPS, então a partir desse momento, quando eu rodar um vídeo, o meu consumo no link Oi aqui ele vai aumentar. Ó. Agora ele está jogando as conexões HTTPS para o meu link da Oi. Bom dia, Los Angeles. Já tomou sua vacina? Foram reportados em 5 estados um vírus muito estranho que está rodando por aí. Por isso, muito cuidado. Os picos de... Tô falando, cara, que tem muito mais moleque na outra filial lá. Aí, Andrezão, vai dizer que tu não ia. Ele fala, cara. Que isso, Andrezão? Tá regando agora, cara? Mano, posso abrir meu coração pra vocês com sinceridade? Lá vem. Então, eu tenho percebido umas mudanças no meu comportamento de... Interessante também, gente, que é aqui, ó, em Advanced Notifications, vocês conseguem configurar a conta de e-mail aí, caso a sua conta suporte, né? Vocês conseguem configurar isso aqui no pfSense para ele informar qualquer tipo de evento
inclusive queda de link. Se um link cair, ele vai mandar e disparar um e-mail para o e-mail configurado ali na aba, né? E você vai ficar sabendo se caiu o link, mas ele não informa na verdade quando volta, mas pelo menos já é alguma informação interessante de se receber, né? Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que tenha sido claro aí para vocês e a gente vai continuar seguindo com outras videoaulas. Logo logo vou estar postando aí como montar um servidor cache utilizando esse mesmo sistema, montando um cache Squid, geração de relatórios através de Sarge, montar um servidor Unbound também, um servidor DNS Unbound. E daqui a pouco tá surgindo coisa nova aí no canal. Tá? Qualquer dúvida vocês podem estar comentando aí no canal, que eu vou ter o maior prazer aí em estar esclarecendo essas dúvidas. Fiquem com Deus e um grande abraço.